Policiais militares do estado de São Paulo recorreram ao Supremo Tribunal Federal tentando a reposição das perdas provocadas pela inflação de janeiro de 1997. Os ministros do STF devem analisar esse recurso agora à tarde. Os policiais recorreram ao STF depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido dos militares de condenação do Estado ao pagamento de indenização para repor a inflação pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas de janeiro de 1997 até o trânsito em julgado da ação. Os policiais alegam que o Estado foi omisso e desrespeitou o artigo 37 da Constituição Federal ao não encaminhar o projeto de lei destinado a viabilizar reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos estaduais. O relator é o ministro Marco Aurélio, que já votou pela procedência da ação. De acordo com o ministro, a revisão geral anual está assegurada no artigo 37. Para ele, a correção monetária não é ganho, nem lucro e nem vantagem, mas sim um componente essencial do contrato do servidor com a administração pública. E se hoje tem sessão plenária, também tem a doutora Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, aqui com a gente. Doutora, boa tarde. Obrigado pela participação. O que os servidores buscam é uma revisão da remuneração, é isso, não é? Fred, eles buscam, na verdade, uma indenização. Eles até explicam isso no recurso, dizendo que não se trata de uma revisão, de um aumento da remuneração, de um reajuste de vencimentos. O que eles querem é serem indenizados pelo fato de que o Estado não providenciou a legislação que garantiria aos servidores o reajuste anual, conforme está previsto na Constituição Federal. Então, diante dessa omissão legislativa, eles buscam serem indenizados em razão das perdas que eles tiveram por não terem tido esse direito que está assegurado na Constituição, mas que, para ser efetivado, precisava de uma legislação específica dispondo sobre essa revisão geral anual que está no texto constitucional. E se a Constituição já assegura, por que razão a necessidade de uma outra lei? Fred, existem alguns direitos que estão previstos na Constituição Federal que eles são chamados eles têm uma eficácia plena, independem de qualquer outra legislação para que eles possam ser efetivamente exercidos. Outros direitos são chamados de eficácia limitada, eles estão assegurados no texto constitucional, mas há necessidade de que uma lei regulamente determinada matéria. De tal forma que, para que eles possam, na prática, serem usufruídos, precisaria, então, de uma regulamentação, da criação de uma determinada legislação, e só a partir daí é que ele teria uma eficácia completa. Então, a Constituição Federal, ela assegura, sim, determinados direitos. Neste caso, em especial, a ideia é garantir uma estabilidade dos vencimentos em razão da instabilidade da moeda. No entanto, havia necessidade, ou melhor, há necessidade de que esse reajuste ele esteja previsto numa legislação específica. E isso não foi feito. Doutora Gisele, esse tema já foi discutido aqui no STF, né? É um tema recorrente. Inclusive, neste caso, há repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que a decisão dos ministros não vai valer apenas para esses policiais que estão questionando o direito à indenização. Vai valer para todos os demais servidores, porque teve a repercussão geral reconhecida. E esse tema também é recorrente no judiciário, Fred. O que acontece? Inclusive, como você mesmo mencionou, o Supremo Tribunal Federal já analisou a segunda turma, em 2009, chegou a analisar um recurso extraordinário, mas não havia repercussão geral reconhecida, numa situação semelhante. E, neste caso, foi negado o direito à indenização dos servidores públicos, porque os ministros entenderam, na época foi um recurso de relatoria do ministro Carlos Veloso, que já não está mais na corte, eles entenderam que a omissão do chefe do Poder Executivo não gera nenhum direito à indenização por perdas e danos. Agora os ministros vão decidir, o plenário do Supremo vai emitir uma decisão a respeito dessa matéria, e essa decisão vai colocar um ponto final nessa discussão e vai valer para todos os demais casos semelhantes. Doutora Gisele, os ministros do Supremo Tribunal Federal também devem julgar se houve ofensa à competência da União para legislar sobre matéria de processo penal. O tema chegou ao plenário depois que o PL, o Partido Liberal, questionou dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro. O
O julgamento será retomado com o voto vista do presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. De acordo com os dispositivos questionados pelo partido, cabe ao Ministério Público receber diretamente da Polícia Judiciária o inquérito policial quando o crime for de ação penal pública. Diz ainda que nos casos em que o indiciado estiver solto, é atribuição do MP requisitar informações quando o inquérito não for encerrado em 30 dias. Mas para o Partido Liberal, a lei complementar viola o artigo 22 da Constituição Federal, que estabelece ser da União a competência para legislar sobre processo penal. Bom, doutora Gisele, vamos explicar então o que a legislação estabelece sobre inquérito policial. O Código de Processo Penal, ele traz uma parte que traz exatamente dispositivos acerca do inquérito policial. Não, o inquérito policial é uma fase que antecede ao processo, Fred. Ela não é uma fase judicial, é o que se chama de fase pré-processual. E ela tem como objetivo apurar aquilo que se apresenta como uma infração penal. A partir do momento que se chega a notícia de um crime perante a autoridade policial, que são os delegados de polícia, ele vai começar a investigar para ter elementos de autoria e materialidade daquele ilícito penal. Qual é o fim, então, desse inquérito policial? Dar elementos para que aquele fato que veio a ser apurado, se ficar evidenciado que houve um ilícito penal, tem ali uma autoria definida, possa, então, o Estado aplicar a pena no caso concreto, ou seja, dar elementos para que aquilo sirva de base para uma ação penal. Então, o inquérito policial ele tem determinados prazos, né? O prazo de 10 dias, ele tem que ser concluído num prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso, num prazo de 30 dias se estiver solto. Ao final das conclusões ali das investigações, a autoridade policial tem que fazer um minucioso relatório. Esse relatório é encaminhado para a autoridade judiciária, não pode o delegado de polícia arquivar inquérito policial. Então, existe todo um regramento que se aplica ao inquérito policial e aqui, neste caso, o que se discute é saber se houve ofensa à competência para legislar sobre direito penal. O ministro Eros Grau, já aposentado, quando ele se manifestou nessa ADI, quando ele votou, ele entendeu que parte dessa legislação, ela ofende o que está previsto no Código Penal, quando diz, no Código de Processo Penal, quando estabelece que ao final da conclusão do inquérito, o delegado deve encaminhar o relatório para o juiz e não para o promotor de justiça. Doutora Gisele, qual é a atuação do Ministério Público em relação aos inquéritos policiais? Na verdade, não só em relação aos inquéritos, Fred, eu poderia até estender um pouco mais em relação à própria Polícia Judiciária. O Ministério Público ele exerce o que se chama de controle externo da atividade policial. Embora não haja hierarquia entre polícia e Ministério Público, é o Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal, ou seja, essa função institucional ela está prevista no texto constitucional, estabelece que cabe ao Ministério Público exercer o controle das atividades policiais, fiscalizar a polícia no cumprimento dessas investigações, no cumprimento de possíveis abusos de autoridade, enfim, esse controle ele é exercido pelo Ministério Público a fim de verificar a legalidade, respeito à Constituição Federal, se aquele inquérito policial está sendo conduzido dentro daquilo que a legislação assegura. Tá certo, embora não tenha a ver com essa, daí eu lembro uma vez o ministro Celso de Mello falou que o delegado de polícia é o primeiro garantidor da ordem e da justiça, embora não tenha a ver com o processo, né? Vamos para o nosso juridiquês, doutora? Vamos lá.